Boa noite a todos. Não tenha dúvida que hoje a gente teve dificuldade no jogo. Nós não fizemos um bom primeiro tempo, sim, saímos à frente. Melhoramos um pouco na segunda etapa, mas a gente encontrou hoje um time bem organizado, bem estruturado, que valorizou muito a nossa vitória. Essa somatória de pontos ela é muito importante. Normalmente a gente faz o cálculo exatamente a cada 9 jogos, para que nós tenhamos chegar a 16 pontos, que seria importante para que a gente fizesse 64, que essa é a nossa soma. Nós estamos um pouquinho acima dessa média, chegamos hoje a 20 pontos em 9 jogos. Importante isso, porque uma largada ela é vital para quem quer realmente chegar. E aquelas equipes que estão perdendo pontos agora vão ter que correr atrás, enquanto o Goiás neste momento tem uma somatória boa. Isso nos deixa logicamente felizes, mas acima de tudo muito ligado nas armadilhas que o futebol nos prega. E a nossa imensa torcida aí pode ter certeza que nós não vamos de maneira alguma deixar cair em momento algum o nosso olhar de severidade, de estar sempre ligado em tudo, exatamente porque nós temos um objetivo muito grande esse ano, que é chegar ao acesso. Mancini, boa noite. Caio Durif, Rádio Bandeirantes. Do ponto de vista dos números, o Goiás agora são 5 jogos invicto, são 4 vitórias, 1 empate, 4 jogos sem ter a defesa vazada. Líder isolado, 7 pontos do quinto colocado, 4 pontos do segundo colocado. Do ponto de vista do desempenho, eu até perguntei para o Juninho ali na zona mista, ele disse que o Goiás, na opinião dele, ainda está longe do ideal. Eu queria a sua opinião. Dos números, o Goiás é indiscutível. E do ponto de vista do desempenho? Os números são excelentes, né? A gente, muitas vezes, até quando vai buscar alguma informação, normalmente a gente recorre aos números, né? Mas hoje a gente está falando de atuação. Tem muita coisa, pelo jogo de hoje, tem muita coisa a ser acertada. O jogo contra o Coritiba aqui, que foi o último em casa, o fórum de hoje, nós fizemos um grande jogo. Mas isso é futebol, né? Você não consegue ter a mesma performance todas as partidas, você não consegue nem ter a mesma performance física. Hoje eu achei que em alguns momentos do jogo a gente chegava atrasado toda hora nas jogadas, né? Principalmente até os 25 minutos iniciais de jogo. Mas depois a gente foi corrigindo, foi entendendo o jogo. Vimos que tínhamos que duelar um pouquinho mais, porque nós enfrentamos um time forte fisicamente. Achei o campo hoje um pouco alta a grama, o que dificultou um pouquinho o nosso jogo também, que normalmente é um jogo rápido para frente. Enfim, são situações onde a gente tem que analisar a equipe. Então hoje nós não fizemos um grande jogo, a gente sabe disso, mas o importante é sempre, mesmo quando não se joga bem, vencer. O Mancini, e a química linda hoje da torcida com o time, né? Festa muito linda, inclusive o seu nome foi ovacionado pelo torcedor, né? A importância disso, essa química para a sequência da Série B. E agora acabou de dar um gancho aqui. O gramado, ele não estava da altura que vocês queriam, só para entender a situação. Aparentemente não, eu não tenho essa informação ainda. Pode ser que ele estivesse muito molhado e que aí ficou um pouco encharcado, enfim, mas a gente notou um campo hoje um pouco desnivelado, quando normalmente o campo aqui é sempre muito bom. Então isso a gente vai checar, obviamente, né? E essa volta da paz em relação ao torcedor, hoje é aniversário da Força Jovem. A gente deu os parabéns lá. Eu estou revalidando aqui os parabéns a todos, né? Porque é uma torcida importante dentro do clube. E óbvio que nós fomos ali porque nós sabíamos. Acho que essa conexão, essa sinergia, ela tem que acontecer para que a gente recupere o prestígio que acabou ao longo do tempo sendo perdido aí nesses últimos meses. E é importante quando você ganha, e não só a Força Jovem, porque depois a gente fez questão também de vibrar com os outros que estavam fora de onde estava a Força Jovem. Eu acho que o mais importante é você sair do estádio
orgulhoso por ter vencido, o torcedor sair na rua amanhã, no final de semana, nos shows que teremos aí, na pecuária, vestir a camisa do Goiás com orgulho e tudo mais. É isso que nós queremos, né? Muitas vezes a gente não consegue atingir todos os objetivos, mas a gente fica feliz que esse ano as coisas têm dado certo, e eu espero que a Série B seja essa tônica até o final e a gente possa chegar ao nosso objetivo. Mas sim, não adianta nada criar 25 mil oportunidades e sair derrotado, né? O Goiás está aí como líder do campeonato e não é a primeira vez que você diz, ainda não é o que eu quero. Isso te dá tranquilidade, porque mesmo o Goiás não tendo o futebol que você espera, é líder e tem crescimento aí, jogadores que vão entrar, enfim, ou te deixa preocupar porque mesmo líder ainda não tem o futebol que você espera nesse momento? Não, eu acho que eu não estou nem empolgado e nem pensando de uma forma negativa também. Eu acho que ao longo do campeonato a gente vai ver isso. As equipes oscilam muito, porque são 7 meses de campeonato e você não consegue manter a mesma regularidade física, técnica, emocional. Às vezes o cara está bem hoje, acontece alguma coisa em casa, o cara tem um certo desequilíbrio emocional e começa a não render dentro das partidas. Porque todos nós somos seres humanos e embora a gente entre para uma arena de disputa, a gente carrega com a gente também muitas emoções que são, muitas vezes, ao longo da semana, que são jogadas dentro da gente, né? É óbvio que eu, o Hever e toda a nossa equipe aqui, a gente está sempre muito atento a isso. Acho que hoje a gente teve um apagão coletivo, porque em quase todas as jogadas, até 25 minutos iniciais, a gente chegou atrasado nos lances. Mas isso, obviamente, a gente tentou acertar no intervalo, voltamos melhor para o segundo tempo, fizemos o segundo gol, enfim, vencemos a partida, não deixamos de duelar em nenhum momento. Acho que faltou um pouquinho mais de futebol, um pouquinho mais de plástica, de um jogo mais assertivo, mas em se disputando Série B, eu acho que o Goiás hoje passou no teste, porque isso é Série B. Não são todos os jogos onde a gente vai ter um primor de parte técnica, de parte tática, e sim tem que ter exatamente esse algo mais físico quando você não apresenta aquilo que pode. Então essa oscilação ela é normal, às vezes você tem 4, 5 jogadores numa noite infeliz e isso acaba impactando diretamente no desempenho do time, né? Mas eu tenho certeza que ao longo da semana agora, para um jogo difícil no sábado, um clássico, a gente vai dar uma ajustada bacana aí, já a gente tem outros atletas para entrar também, na hora que abrir a janela. Eu acho que tudo isso vai dar uma contribuída positiva para que a gente possa seguir vencendo as partidas. Massini, boa noite. Maristela Ramos da Pode Vir. Boa noite. Voltando ao clássico, hoje já pode dizer que hoje é sábado, né? Então, no próximo sábado, eu queria que você falasse aí se o Goiás já leva vantagem por ter a liderança do campeonato, comparando aí com a campanha das duas equipes. Não leva vantagem, pode até levar desvantagem, porque hoje nós somos líderes, vamos jogar na casa do adversário, o adversário vive um momento de instabilidade, e tudo o que ele precisa é um clássico, neste momento, para dar a volta por cima. A gente tem que estar muito atento, e nós temos tido aqui no nosso dia a dia uma cobrança muito forte em cima dos jogadores para que a gente não acomode. Nós sabemos, por estarmos há tanto tempo no futebol, que o futebol está cheio de armadilhas. A hora que você acha que está por cima, que somos líderes do campeonato, aí é que você começa a se complicar. Nós não estamos empolgados com a liderança, nós estamos felizes e trabalhando cada dia mais, porque a gente vem tendo um bom desempenho em termos de pontos. Pensar exclusivamente em liderança, em ser campeão, em acesso, é muito mais lá na frente. Nós ainda estamos plantando para poder colher lá na frente. Humberto Castro, PUC TV e Rádio Difusora. Que satisfação, professor. Não sei se citou pecuária. Essa rapaziada vai estar liberada para curtir aí nesse sábado. Pô, é claro que vai. O jogo é só no outro sábado.
Eu quero fazer uma pergunta para você, com toda a sua educação no seu dia a dia com a imprensa, que não tem nada a ver com o Goiás, mas tem a ver com você, como técnico de futebol. Eu já fiz essa pergunta para o Rafael Lacerda e depois vou fazer para o Fábio Matias, para a gente saber a opinião dos técnicos que estão nos times aqui de Goiânia, a presença agora do Ancelotti na seleção brasileira. Como é que você viu essa contratação? Eu vi a contratação com muita alegria, porque o Ancelotti, eu lembro do Ancelotti jogador da seleção da Itália, que jogou na Roma, enfim, jogou em outros clubes europeus também. Se nós formos apontar aqui os melhores técnicos do mundo, certamente ele vai estar entre os 3. Se ele não estiver entre os 2 ou se ele não for o primeiro hoje. Então eu acho que a seleção brasileira merece um treinador desse porte. Eu não sou daquele cara que vou estar aqui falando mal só porque ele é estrangeiro, de maneira alguma. Até porque o Brasil tem 60%, 59,6%, eu tive o cuidado de olhar essa semana, 59,6% da população brasileira é oriunda da Europa. Nós temos 26% de africanos, mais 59% de europeus. Então, todos nós aqui temos algum rastro de europeus. E por que a gente vai condenar de maneira alguma? Se ele é competente, e eu acho que ele tem total direito de atuar em outros lugares, em outros campos, em outros países, assim como nós também. Eu já tive a oportunidade de ir para fora, e eu acho que esse intercâmbio ele é muito interessante. Quando você contrata estrangeiros por contratar, aí a gente está entrando em outro campo de discussão, mas eu sou totalmente favorável, estou ansioso para que o Ancelotti faça um grande trabalho no Brasil e possa nos dar, quem sabe, aí o Hexa. Vou estar torcendo muito por isso. Boa noite, Mancini. Aproveitando que a gente saiu um pouquinho do jogo, eu queria te fazer uma pergunta, porque rede social, a gente começa a ver muitos comentários e tem muito torcedor sonhando com a possível volta do Tolói, né? Ele não vai ficar na Atalanta, provavelmente, até como disse o André, ele vai vir para Goiânia, né? Ele tem fortes laços aqui, já teve o nome especulado em outros clubes. Eu queria saber se de alguma maneira é algo que o Goiás sonha, se é algo que dá para pensar em algum tipo de possibilidade ou se é completamente descartado nesse momento. Bom, eu estou sendo pego de surpresa com a pergunta, mas vamos lá, eu vou responder. Seria muito bom ter o Tolói aqui, né? Óbvio. E se a torcida do Goiás sonha, é porque um dia ele falou que o sonho dele era terminar a carreira aqui. Mas eu acho que ele ainda tem muito a jogar na Europa, na minha opinião, né? Mas se ele estiver disposto, a gente está de braços abertos aqui, esperando por ele com muito prazer. Boa noite, professor. Milena da TV Goiás, parabéns por mais uma vitória. Obrigado. Vamos lá para as perguntas dos torcedores. O André está te parabenizando pela vitória e pergunta: qual que é o segredo dessa boa fase? Grupo fechado, tática ou motivação? Eu acho que tudo isso incluído, você não tem como ganhar partidas no futebol em sequência se você não tiver um dia a dia de muita cobrança, de muito trabalho e um grupo que quer vencer, né? Porque não é fácil você ter um grupo de 26 jogadores, 27, 28 e ter que escalar 11, né? E os outros 15, 16 entenderem que o momento não é o deles. Então, para isso, você tem que ter boas lideranças no grupo, e nós temos. Você tem que ter um entendimento de todos eles. Nós, aqui eu, o Hever e todos aqueles que comandam, nós temos que ter justiça nas escolhas, até para que você não interfira no humor deles diariamente. Então tem uma série de coisas. Eu acho que o grande segredo é que a gente tem durante a semana feito bastante trabalho, porque não tem outra regra no futebol. O futebol você só consegue ganhar partidas com tudo isso que eu citei, e se você tiver muito trabalho dentro do campo, e felizmente a gente está tendo.